E aí, turma, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Amém? Olha só, gente, estamos aqui para mais uma semana, mais uma semana de aprendizado. Nós estamos iniciando o mês de junho, hoje, 1º de junho de 2020. E nós ainda estamos nesse modelo de aula, mas eu fico feliz por aqueles alunos que estão acompanhando, que estão realizando as atividades, mesmo que com dificuldades, mas espero, que essas dificuldades estejam sendo vencidas, porque vocês estão ali, buscando aprender. E quando a gente busca, quando a gente se interessa, realmente a gente aprende, viu? Então, olha só, nós vamos ainda, falar sobre formação de palavras, que é o período que vocês estão aí, realmente no 2º ano. Vocês estão aprendendo a formar palavras, conhecendo sílabas, conhecendo as sílabas complexas ainda. Então, nessa atividade, vocês vão realizar palavras em que existe a letra R e a letra L no meio de uma sílaba. Ok? Então, eu já até falei uma vez lá na sala para vocês como é o encontro, dessas palavras em que o R fica entre as sílabas, ali as duas letras que formam aquela sílaba, e aí muda o som, Então, olha só, vamos falar, aqui no início, tá? Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de língua portuguesa, tá? E vocês vão abrir na página 115. Livro de língua portuguesa, na página 115, que vai ter lá, letras L e R no meio da sílaba. Então, quando a letra R entra no meio da sílaba, o que é que vai acontecer? Às vezes você está lendo uma palavra em que o R ou a letra L está no meio da sílaba, aí você fica lá, querendo descobrir qual é aquela sílaba, como é que lê aquela palavra, porque você não conhece o som que forma, quando há uma letra R ou a letra L dentro ali, entre aquela sílaba, tá bom? Olha só, vamos começar, que aí a gente vai fazer uma pequena leitura e a gente vai entrar nesse assunto, tá bom? Mas antes, escutem a atividade que vocês vão fazer agora e depois o texto, tá bom? Então vamos lá. Olha só, siga os barquinhos e forme o nome de um meio de transporte marítimo, Então, transporte marítimo é aquele que navega, que pode estar em rio, no mar, Então, olha só, você vai seguir cada quadrinho, Você vai olhar qual é a letra que está indicando nos barquinhos, tá? Então, você vai seguir a sequência de cada quadradinho, começando do primeiro, depois o segundo. Aí você vai ver, o primeiro quadrinho tá apontando para qual barquinho? Aí você vai ver lá que é a letra T. Aí você coloca a letra T. Aí o segundo quadrinho, você vai ver para onde que ele tá apontando. Aí você vai ver que é a letra R. Aí você coloca a letra R, tá bom? Depois, o terceiro quadrinho, você vai olhar que é a letra A. E assim sucessivamente, você vai fazer todos os outros quadrinhos seguindo essa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último. Quando chegar no último, você vai ler qual foi a palavra que formou, que é um meio de transporte marítimo. Então, ali já tem uma dica, que você vai encontrar o nome de um meio de transporte que navega, que anda no mar, Então, olha só. Primeira questão. Acompanhe a leitura desta fábula de Esopo. Então, a cabra e o cabreiro. Olha só, cabra, cabreiro. Olha só o R, aí no meio das sílabas. E olha o som que você forma quando você lê a palavra cabra, A palavra cabreiro, Presta atenção aí no som das letras, para você sentir e na hora que você lê, você produzir, reproduzir esse mesmo som, tá bom? Então vamos lá. Um cabreiro chamava as cabras para o curral.
Uma delas, porém, ficou para trás, aproveitando de um bom pasto. O pastor, então, atirou-lhe uma pedra de forma tão certeira que lhe quebrou um chifre. Ele pôs-se a suplicar à cabra que não contasse o fato ao dono. E ela disse: mesmo que eu me cale, como vou esconder? É mais do que evidente para todos que meu chifre está quebrado. Aí essa situação, né? Essa vivência aqui dessa fábula traz uma moral pra gente, né? Uma lição de vida pra gente aprender, né? Uma lição, olha só. Qual é a moral dessa fábula? Olha aqui. Quando a falta é muito evidente, não é possível escondê-la. Ou seja, não adianta mentir, não adianta esconder, porque ali está escancarado. Como que uma cabra vai esconder que o chifre dela foi quebrado, né? Então não adianta, né? O certo será contar a verdade do que realmente aconteceu. Então, essa aqui é uma história, tá? Uma fábula. E aí, por que veio essa fábula, né? Pra a gente ler palavras em que existe sílabas formadas com a letra R no meio da sílaba, para você ver que tem palavras que tem sílabas com a letra L no meio da sílaba. E aí, essa leitura vai fazer você treinar a pronúncia dessas palavras, ok? Então, vamos lá. Na letra A, fala assim, ó. Circule as palavras em que o R aparece no meio da sílaba. Então, onde é que o R aparece no meio da sílaba? Por exemplo, ó, um cabreiro, ó. A palavra cabreiro. Nossa, meu lápis não tá bom, mas todo dia para eu comprar um esqueço. Então, olha só. Cabreiro, né? Então, aqui eu tenho uma sílaba. Eu tenho essa sílaba aqui, ó. Olha aqui, ó, o R no meio do B e do E. Porque se não tivesse o R no meio do B e do E, eu ia falar bé, né? Sem a língua tremer, bé. Mas o R, ele está no meio aqui dessa sílaba aqui, ó, do B e do E. Por o R estar entre essas duas letras, aí a minha língua vai tremer, né? Olha como é que vai ficar, ó, bre, bre. Você percebe, você sente que a sua língua tremeu? Isso aconteceu por quê? Porque o R, ele está entre o B e o E. Por isso que a língua treme. Então é esse o som que você vai fazer quando você estiver lendo uma sílaba em que o R está entre as duas letras, tá bom? Então a língua treme quando o R está entre essas duas letras, tá? Então vamos lá. Então, você vai procurar palavras em que existe o R entre essas duas letras na sílaba. Aí, leiam aí, tá? Aí, você vê aqui, por exemplo, a palavra curral. Curral, sua língua nem treme, né? Quando você fala curral. Curral, não treme. Você tem o som da letra R, mas a língua não treme. Então, porque não é o caso desse R que nós estamos falando aqui, da palavra cabreiro, né? E depois você vai sublinhar. Sublinhar, ó, primeiro é circular, você vai circular as que tem o R, e sublinhar é você fazer uma linha embaixo da palavra assim, ó. Pronto, sublinhou as palavras em que o L está entre as duas letras, né? Entre as sílabas. Entre a sílaba. Então, mas por exemplo aqui na palavra suplicar, né? Suplicar. Então, olha só. Suplicar. Aqui, ó, o L está entre o I e o P. Pli, ó. Aí a minha língua vai ter esse som do L, né? Pli. O som do L, né? E aí eu vou fazer esse som porque ele está aqui. Eu vou falar, ó, pli, pli, né? Suplicar. Joia? Então vai treinando aí, tá? Não fica com vergonha não. Pode treinar, porque cada vez que você treinar vai aparecer uma palavra dessa, você já, ó, aprendeu, bom? Então é isso, né? Na página 116, vamos lá para a página 116, tem assim: segunda questão. Organize
as palavras que você circulou e sublinhou no texto da página 115. Então, aqui nesse texto, você circulou algumas palavras e sublinhou as palavras em que tem o L, né? E aí, o que você vai fazer? Aqui, as palavras com R, você vai escrever. E embaixo aqui, a palavra com L. As palavras que você sublinhou, que tem o L, você vai escrever aqui. E as palavras que você circulou, que tem o R, você vai colocar em cima, tá bom? Pesquise outras palavras e escreva nas linhas acima, né? Então, você pode, né, além das que estão no texto, você pode colocar outras palavras também. Vamos para a próxima, olha só. Acrescente a letra R ou a letra L no meio das sílabas e forme palavras. Então, olha só. Aqui tem a palavra cavo, né? Então, eu tenho o C e o A, né? O C e o A, o V e o O, cavo, né? Então, eu vou ver que letra fica melhor. Por exemplo, eu posso usar a letra R ou eu posso usar a letra L, um dos dois. Aí eu vou ver aqui, né? No CA. Se eu colocar o R no meio do C e do A, eu vou formar outra palavra, olha só. Crá. Olha a língua tremendo, porque o R ficou aqui, ó, entre o C e o A. Aí a língua treme. Aí vai ficar, ó, cravo. Pronto, formei outra palavra. Vocês conhecem o cravo, né? Que brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Então, aqui, ó, o cravo, né? Então, formou outra palavra, que antes era cavo. Cavo, eu cavo o buraco, né? O cachorro cava, né? Ele cava, eu cavei, né? Cavo o buraco. É uma palavra, é outra coisa. Aí, quando eu coloco o R aqui, ó, entre o C e o A, eu já formo outra palavra. E eu já tenho um novo som, porque eu vou falar, ó, cravo, ok? E assim você vai fazer com as outras palavras. Vai ficar aí a seu critério o que você acha que fica melhor. Se é a letra R ou a letra L. E você também pode escolher qual das sílabas você quer colocar, né? E não adianta também colocar em qualquer lugar e não entender que palavra você fez. Ah, eu escrevi o quê? Não sei. Não pode. Tem que ser uma palavra que tenha sentido, né? Que realmente exista, tá? E aí você vai fazer o restante aí, ó. Tem várias palavras para você identificar novas palavras através dela, né? Tem aí o cavo, que é a primeira palavra que eu citei. Aí tem paca, foco, busca, fio, patina, lava, faca, costa, tato, bota, siga, cima, baço e fora, tá? Então, você vai aí escolher qual das letras que você vai utilizar, se é a letra R ou se é a letra L, para formar uma nova palavra, tá? E depois que você formar essa nova palavra, a coisa mais importante que você deve fazer, sabe qual é? Ler. Isso mesmo. Você vai ler, você vai sentir o som da palavra, você vai pronunciar as palavras que tem o R e o L. Para quê? Para quando você encontrar um novo texto, você já saber como é que pronuncia a palavra que tem um R ali intruso no meio das duas letras da sílaba, né? Então é isso, gente. Façam a leitura, treine leitura, porque quanto mais você lê, você já sabe, né? Mais você vai saber. É claro, né? Então, gente, ó, daqui a pouquinho eu volto pra gente dar continuidade às nossas atividades de hoje, tá bom? Até mais!